Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa última aula, então, da nossa disciplina de farmacologia veterinária, tá? E lembrando, né, que depois dessa aula, né, vai ter exercícios, né, da mesma maneira que foi a aula passada, tá bom? E relembrando, né, a prova de vocês é semana que vem, tá? Na terça-feira, tá? Às 7h30 na sala um, tá? Então eu vou relembrar vocês no grupo, né, do WhatsApp, mas só para vocês ficarem cientes, tá? Relembrando aí, nossa prova já acontece semana que vem, tá? Depois aí de todo o conteúdo, de toda a atividade, né, a gente já começa a nessa primeira e única, né, avaliação, tá? Então, a nossa aula 3 de hoje vai abordar, né, a farmacologia, né, dos anti-inflamatórios em geral, né? Abordar aí com vocês os principais, né, anti-inflamatórios que a gente tem, né, na nossa disposição, né? Claro que existe uma gama, né, de anti-inflamatórios, né, a depender do caso, a depender da situação, né, que a gente utiliza para os nossos pacientes, tá? Mas eu vou abordar um pouquinho, né, da parte inflamatória em si, né, a gente conhecer a parte da inflamação e aí a gente aborda, né, a terapia em si, né, com o uso, né, dos medicamentos, né, de uma forma em geral, tá? Então, antes da gente conhecer a farmacologia, né, então aqui só lembrando, né, provavelmente vocês já viram, né, e sabem o que que é a inflamação, tá? Mas só abordando uma parte introdutória, abordando aí, né, relembrar vocês, né, o que que é inflamação de uma maneira geral, tá? Então, eu gosto muito desse conceito, né? Então, ela se resume em qualquer estímulo físico, químico ou mecânico, né, capaz de iniciar um processo inflamatório, né, produzindo uma série de mediadores químicos, né? Então, fazendo um resumo geral, eu tenho um agente, né, físico, químico ou mecânico que entrou no organismo em si e causou uma inflamação, né? E aí tem todo aquele processo, né, dos mediadores químicos, né? Toda a questão dos neutrófilos, basófilos, né, de uma maneira geral, né, linfócitos, todos os monócitos, né, todas as células aí do sangue, né, vão agir contra essa inflamação. Então, fazendo um breve resumo aí o que que é a parte inflamatória, né? Se falando de inflamação, ela se divide basicamente em dois momentos, né, a depender principalmente do tempo, né? Então, quanto maior o tempo, ela vai ser mais crônica, né? E quanto menor o tempo, ela vai ser aguda, né? Então, aguda aí, né? Ela é de curta duração, né? E apresenta principalmente os sinais cardeais aí da inflamação, né? Que seria dor, calor, rubor, edema e perda de função, né? Claro que a depender do tempo, né? Esses mediadores químicos, né? Esses sinais cardeais vão sendo maléficos ou não, né? Então, aí depende, né? Da terapia que a gente utilizar, a depender do tempo também, né? Para, por exemplo, não chegar numa perda de função, por exemplo, né? Que aí seria o último estágio, né, de uma inflamação em si, tá? E a crônica, né, já é um período indeterminado, né? Então ela não apresenta padrão e varia de acordo com os tipos de mediadores celulares e humorais, né? Então a crônica aí é a passar do tempo, né? Uma inflamação já crônica, né? Como o próprio nome diz, né? Então aí é mais tardio, mais demorado no caso, né? E muitas vezes, às vezes não é tratável. Então é só uma terapia paliativa, né? Uma analgesia, por exemplo, para o nosso paciente, né? A depender do processo inflamatório, né? Então, o nosso organismo, né, entende, né, foi ocasionado por uma inflamação, né, por exemplo, né, e aí existem respostas em relação a isso, né? Então, as benéficas e as maléficas, né? Então, as benéficas, né? Então, são proteções contra a entrada de micro-organismos livres, né? Então, mucosas, feridas e estimulando a cicatrização, né? Então, vai ser um primeiro contato aí, né, das nossas células sanguíneas, né, do nosso sangue contra aquela inflamação em si, tá? Já a maléfica, né, é uma resposta exacerbada, né, ou comprometendo a função ou órgão, né, a depender aí do que ocasionou aquela inflamação, por exemplo, né, se ela foi tratável ou não, tá? Então aí a maléfica, né, é uma resposta aí muito exagerada, né, do nosso organismo tentando combater ou não tratável aquela inflamação de uma maneira geral, tá? Claro que a gente busca sempre a benéfica, né? Então já aí o nosso organismo, né, se for saudável, por exemplo, já vai ter uma resposta benéfica imediata, né?
Vocês já sabem essa foto, né? Então, só lembrando, né, os principais aí sinais cardeais, né, da inflamação, né? Então, primeiramente vai ter um calor, né? Depois, elas quase que são seguidas, tá, pessoal? Então, não é muito tempo uma da outra, a depender da inflamação, tá? Então, calor, rubor, inchaço, né, dor e perda de função, que esse é o último sinal cardial aí de uma inflamação. Então, vocês já sabem, já viram provavelmente essa imagem, tá? Então, só a título de curiosidade para relembrar vocês, tá? Agora, entrando mais específico, né, da ciclocoxinas, né? Começando pela COX-1, né? Então é o primeiro mediador químico aí que a gente tem, né? A depender aí da inflamação, tá? Então ela tem basicamente em todo o corpo, né? Essa enzima aí, tá? Mas principalmente ela se distribui, né? Pelo estômago, né? Pelos rins e pela homeostase, né? Que é o sistema vascular. Então, basicamente aí no estômago fazendo uma proteção gástrica, né? No renal mantendo esse fluxo contínuo renal, tá? E vascular garantindo a homeostase. Então ela basicamente aí tem por todo o corpo, tá? Então é basicamente dividido em COX-1 e COX-2, tá? Por que COX-1 e COX-2? A depender do nosso fármaco, né? Tem fármacos que agem mais em COX-1 e tem fármacos que agem mais em COX-2, né? Então, por isso essa diferenciação aí para a gente saber, né? A terapia adequada para o nosso paciente, tá? Já a COX-2, né? Ela age mais em macrófagos e monócitos, né? Ela é direto no processo inflamatório, né? Então, é encontrado principalmente em ovário, útero e cérebro, né? Então a cartilagem em ossos também ela é bem encontrada, né? A depender aí, tá? Em relação às prostaglandinas, né? Outro mediador químico que a gente tem, tá? Então basicamente elas andam juntos, né? Então tem o processo inflamatório envolvido, eu vou ter a liberação de prostaglandina, né? Então a depender aí se ela é grande ou pequena, né? Uma uma liberação grande ou pequena de prostaglandina, tá? Então, basicamente, elas inibem, né, a secreção ácida, né, e promovem a produção de muco e bicarbonato, né, e principalmente no estômago, né? Tem também ação vasodilatadora e aumenta a filtração glomerular. Então, aqui eu coloquei uma foto, tá, pessoal? Então, diferenciando a COX-1 e a COX-2, tá? E vocês percebem que o ácido araquidônico, né, ele vem junto aí em relação a essas enzimas, tá? Então, principalmente como eu falei, né, a COX-1 é efeitos homeostáticos, né? E a COX-2 já é um processo inflamatório em si, né? Então, a maioria dos fármacos aí conjugam muito com a COX-2, por exemplo, tá? Que já inibem, né, o processo inflamatório em si, tá? Abordado então essa parte introdutória, né, do que seria, né, as enzimas e tudo mais, então agora a gente vai para a nossa parte terapêutica, né? Então, vamos para anti-inflamatórios não esteroidais, né? Então, vamos começar por eles, tá? São os mais utilizados na veterinária, tá? Então, em relação a eles, pessoal, então eles têm uma alta potência, né? Muitas vezes, tá? E essa alta potência, né, precisa estar associada a poucos efeitos colaterais, né? Principalmente aí, né, em pacientes, né, já debilitados, por exemplo, né, nefropatas, hepatopatas, né, filhotes e idosos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, se aquele paciente vai receber um anti-inflamatório ou não. Tem que tomar muito cuidado se a gente fizer, por exemplo, tá? Principalmente visando os efeitos terapêuticos, tá? Então a gente busca aí uma ação anti-inflamatória, analgésica, antipirético, né, antitrombótico, né, a depender aí do nosso fármaco, né, que a gente utilizar, tá? Porém, efeitos adversos, né, como todo fármaco tem, né? Então, mais uma vez, cuidando dos pacientes mais debilitados, né? Existem principalmente, né, lesões renais, né? A gente tem que tomar muito cuidado pelo tempo, né, pela dose administrada principalmente, tá? Então, juntamente aí a gente tem irritações, erosões gástricas, né, e sangramentos, se possível, né? Ou a gente evita, mas pode acontecer. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá? Pessoal, como eu falei anteriormente, existe uma gama de fármacos, tá? Anti-inflamatórios, não esteroidais, tá? Mas eu vou abordar os principais aqui, né? Ou os mais utilizados, ou os menos, né? Ou, assim, não os menos utilizados, mas o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação às espécies, tá? Então, por exemplo, o paracetamol.
Paracetamol aí é o de uso proibido em felinos, tá? Lembrando vocês, então, porque eles não conjugam, né? Eles não metabolizam o fármaco em si, né? Principalmente pela falta das enzimas P450, né? Os gatos, de uma maneira geral, os felinos, de uma maneira geral, eles não conjugam o paracetamol, né? Então, é proibido na indicação desse fármaco para eles, né? Então, caso aí muito de intoxicações, por exemplo, de paracetamol, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se o indivíduo aí aparecer com esses sinais, né? Principalmente mucosas cianóticas, salivações e vômitos, né? A depender do histórico clínico, né? A gente tem que tomar cuidado aí com o paracetamol, tá? Fazendo uma ressalva em felinos. Já o meloxicam, ele é utilizável tanto para gatos, tanto para cães, né? Então, sem problema nenhum, é um fármaco muito utilizado, tá? Principalmente, né, a tratamentos de inflamações pequenas a moderadas, né? Então, por exemplo, aí, né, no pós-cirúrgico, né, um paciente que tem uma inflamação, né, já comprometendo alguma coisa, né, algum sistema, então o meloxicam é um fármaco aí que tem uma segurança muito boa. Então, ele pode ser utilizado, né, tanto pela via oral, injetável, é um fármaco aí bem seguro, né, que a gente tem à disposição, tá? Ele é um potente inibidor de tromboxanos e prostaglandinas, então ele vai diminuir essa liberação dos mediadores químicos, né? Então ele já vai agir na cascata mesmo de inflamação, né? Por isso que tem uma maior segurança. E ele é altamente seletivo na COX-2, né? Vocês lembram que a COX-2, né, libera prostaglandina, né, tromboxanos de uma maneira geral, tá? Então ele vai parar essa essa inibição, né? Vai inibir esses mediadores químicos e já vai agir, né, de uma maneira geral na inflamação, tá? A meia-vida plasmática é de 12 a 36 horas, né? Então, por isso a gente faz geralmente, tá? Faz uma administração, né, por dia, né? Então, seria CID, né? Uma administração já é o suficiente para os nossos pacientes. Então, por isso, né, ele é muito seguro para ser utilizado, tá? Eu tentei abordar também, pessoal, em grandes animais, tá? O flunixin, ele é usado mais em equinos, bovinos, tá? Visando os grandes animais, né? Para diferenciar um pouco, né, de pequenos e grandes animais, tá? Ele também tem efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, antipiréticos, tá? Utilizado mais em grandes animais mesmo, tá? Efeitos antiespasmóticos também, tá? Então, previne um pouco dos espasmos, né? Principalmente em ruminantes, né? Tem todo aquele efeito antiespasmóticos, tá? Contraindicações como qualquer outro, né? Anti-inflamatório, cuidar muito em nefropatas, insuficientes renais, agudos e crônicos, tá? Então, aí é um fármaco que a gente tem à disposição em grandes animais, tá? Pessoal, outra classe, né? Agora falando dos corticoides, né? Anti-inflamatórios esteroidais, no caso, né? Então, é um pouquinho aí diferente dos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Então, a gente vai abordar um pouco eles, né? Mais uma vez, eu não vou colocar todos aqui, mas eu vou colocar mais os principais aí, tá? Que a gente tem à disposição, tá? Os principais efeitos farmacológicos deles, né? Então, eles promovem a gliconeogênese e catabolismo proteico, a lipólise, tá? Juntamente, eles aumentam a resistência aos estresses, níveis de glicose no sangue e pressão arterial, tá? E o principal efeito diverso deles são imunossupressores, né? Então, pelos principais tópicos que eu coloquei anteriormente, né, eles vão deprimir o sistema imunológico, tá? Então, mais uma vez, tomar um pouquinho de cuidado se a gente utilizar, tá? A depender do paciente, a depender do quadro clínico, tá? Se utilizar um corticoide, provavelmente a imunossupressão vai acontecer. Pessoal, eu coloquei aqui alguns fármacos que a gente tem mais à disposição, tá? Então aí tem a dose, né, anti-inflamatória, né? Tem a dose oral equivalente, tá? Então aí vocês me dão uma lida que comparam um ao outro, tá? A depender do caso, a depender da ação, a depender do tempo, né? A gente pode utilizar esses fármacos aí que a gente tem mais à disposição, né, na medicina veterinária, né? Tem prednisona, prednisolona, né, por exemplo, né? Dexametasona, né, cortisona. Então, a depender aí do quadro clínico, a depender, né, da situação, a gente pode, né, utilizar os fármacos anti-inflamatórios de uma maneira geral, tá?
Pessoal, então aqui a farmacologia em si, né, foi meio que uma apresentação para vocês, né, dos fármacos em si, né? Claro que eu não vou abordar muito né, a situação que vocês vão utilizar, né? Então aí vocês vão ver mais em clínicas, né? Por exemplo, clínica médica de pequenos, clínica médica de grandes, aí sim vocês vão saber, né, para que situação vocês vão utilizar os corticoides ou os AINES de uma maneira geral, tá? Então, aqui foi abordar mais, né, a parte de farmacologia, como é que eles agem de uma maneira geral, tá? Aí a apresentação, né, como que vocês vão utilizar, né, os fármacos de uma maneira geral, vocês vão ver mais, né, na parte clínica, né, falando aí dos anti-inflamatórios, tá? Eu coloquei aqui também, pessoal, só para vocês terem a curiosidade, né, apresentações comerciais, né, dos fármacos, tá? Então, Meticurtem, Biodex, né, prednisolona, né? Então, a gente tem fármacos à disposição tanto pela via oral, né, tanto pela via injetável, né? A gente tem os fármacos, né, anti-inflamatórios, os corticoides, né, de uma maneira geral, tá? Pessoal, então, seria isso, né? A aula de hoje, só uma parte introdutória, uma aula bem rápida. Rápida, né? Foi hoje, tá? Visando, como eu falei anteriormente, a parte mais farmacológica, né? Como que eles agem de uma maneira geral. Fiz uma breve apresentação, né, dos fármacos em si, tá? Depois dessa aula, tá, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, né, a parte dos exercícios de fixações, tá? Vocês vão ter uma semana para fazerem eles, tá? Então vocês fazem, então entregue na próxima aula, né? Ou na próxima aula não, né? A gente vai ter prova semana que vem, tá? Então vocês podem entregar na prova na semana que vem, esses exercícios, tá? Então, terça-feira que vem no caso, tá? Então, leiam novamente, né? Assistam a aula, respondam, né? Então aí eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem, tá? Pessoal, mais uma vez, qualquer dúvida vocês podem, né, entrar em contato ou no grupo ou me chamar no privado, tá? Então fico à disposição, né, para abordar as dúvidas de vocês, tá? Falando agora da prova da semana que vem, de uma maneira geral, tá, pessoal? Então ela vai basicamente ser as aulas um, 2 e 3, tá? Estudem os slides, então provavelmente vai ser, né, na base da prova de vocês vão ser os slides, nossas aulas, e juntamente com os exercícios, tá? Então, dê uma lida, dê uma estudada aí nas aulas um 2 3, tá? Então, mais uma vez aí, eu fico à disposição, eu agradeço, tá bom? E qualquer dúvida, fico à disposição mais uma vez, tá bom, gente? Obrigado, boa semana para vocês.